Alguma vez na vida, você já se pegou fingindo ser alguma coisa? Quero trocar uma ideia com você sobre isso hoje. Finja. Finja até ser, até você se tornar aquilo que você quer. Mas eu quero trazer algumas coisas para você entender isso, da maneira que eu estou falando. Não estou mandando você mentir. Estou falando para você fingir. E eu vou contar algumas histórias para você. Não, fica aqui comigo que a gente precisa conversar. Eu sou o pastor Kleber Gil e nesse canal você encontra fé, espiritualidade e desenvolvimento pessoal, tá bom? E nós vamos trocar uma ideia aqui agora. Finja até você ser, até você se tornar quem você gostaria de se tornar. Uma vez eu vi duas histórias e eu quero contar para você as duas histórias. Primeiro eu ouvi a história de um amigo meu, que é um senhor de idade já, e ele me contou uma vez que ele tinha lá atrás um Fietinho 147. E ele havia comprado um terreno em uma determinada cidade que era tipo assim, era um triângulo, ninguém dava nada para aquilo. E o cara que vendeu o terreno para ele, olhou para ele e disse assim, olha, isso aqui não serve para nada, eu não gosto desse lugar. E na época ele tinha um Fietinho. Aí ele virou pro cara e falou assim, ó, se você quiser trocar no Fiat, eu troco com você. O cara olhou pra ele e disse assim, cara, você vai sair perdendo. Me dá a chave, me dá o recibo porque eu tô indo embora. Mas você vai sair perdendo. Você tem certeza? Ele falou, tenho certeza. Tenho absoluta e plena convicção do que eu estou fazendo. E o cara tirou o sarro dele, porque o cara, na concepção dele, ele tinha saído ganhando. Pegou a chave do Fiatinho 147, pegou o bendito do recibo e linha na pipa. Foi embora. Passou a escritura do terreno e tal e foi embora. Beleza, passaram-se anos. E esse cara, em todos os lugares que ele ia, todo mundo falava pra ele assim, ah, você veio de carro? Vim. E cadê seu carro? Ah, minha Hilux está lá fora. E na época ele tinha um carrinho simples. Aí as pessoas olhavam a chave dele, observavam, falavam assim, mas que bendita Hilux que é essa? Eu tô vendo uma Hilux. E os caras olhavam pra ele e diziam assim, não, mas isso não é uma Hilux, isso é um Chevette. Ele dizia, não, é uma Hilux, vocês estão marcando, eu tô vendo a minha Hilux. E ninguém dava nada pra ele. E passaram-se alguns anos, a cidadezinha, perdão, ela se desenvolveu e uma rede de postos de combustível se interessou no bendito do triângulo. Foram à prefeitura procurar de quem era aquele terreno e um determinado dia toca o telefone na casa dele e perguntaram, olha, é daí o dono do terreno em tal lugar? Aí responderam, sim, é meu pai. Ele está? Não, ele não está mais. Se você quiser deixar o telefone, então tá, deixou o telefone, ele entrou em contato, você ligou na minha casa, tal, perguntando sobre o terreno, sim. Aí o cara falou para ele assim, a gente interessa no terreno. Quanto que você quer naquele terreno? E ele olhou para o cara e disse assim, olha, eu não estou vendendo, mas se fosse para mim querer alguma coisa naquele terreno, eu queria em torno assim de uns R$ 500 mil. E olharam para ele no telefone e disseram assim, e quando você quer passar a escritura para o nosso nome? Ele respondeu, a hora que for bom para vocês. A gente marca, vai no cartório, vocês me fazem o pagamento e tá tudo certo. Aí os caras falaram, então tá bom, vamos marcar. Marcaram por determinado dia, eles foram pro cartório, eles fizeram a transferência do dinheiro, ele passou a escritura e ele saiu daquele lugar direto para uma concessionária e comprou a bendita da Hilux e ainda sobrou dinheiro. E aí ele aparece nos lugares e o povo olhava para ele e dizia assim, mas cadê seu carro? Tá lá fora. Mas como que você conseguiu? Eu falei para vocês que eu tinha uma Hilux. Esse era o sonho da minha vida. Eu falei para vocês, isso lá em 2008. Eu falei para vocês que eu queria uma Hilux e eu tinha uma Hilux. E ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Mas aconteceu. E eu imagino o dono do Fietinho 147, que era o dono do bendito do terreno. Eu imagino ele sabendo da história do que havia acontecido e ele deu o terreno de graça porque, tipo, ele não... Ele achou que ele era besteira.
Mas aí eu vou contar para vocês o porquê que aconteceu isso na vida desse homem. Esse homem, um dia, leu um livro de um pregador coreano chamado David Bowen Cho. Esse senhor já faleceu. O pastor da maior igreja local do mundo, com mais de 1 milhão de membros, lá de Seul. Esse cara é extraordinário. Mas lá no 1970, 1960, a Coreia era muito pobre. Mas era muito pobre mesmo. E esse homem, ele andava de bicicleta pregando o evangelho e levando o evangelho para as pessoas. E ele conta em um livro dele chamado A Quarta Dimensão, que certo dia ele pregou na igreja dele que ele tinha uma bicicleta nova, uma bicicleta americana nova, uma escrivaninha e uma cadeira giratória no escritório dele. E os meninos da igreja dele foram até a casa dele. E chegaram lá e disseram assim: pastor, nós viemos ver. Ele falou assim: vocês vieram ver? Sim, viemos. Pode entrar. Tá ali, ó. A minha escrivaninha, a minha cadeira giratória e a minha bicicleta. E os meninos olharam e disseram assim: não, mas nós não estamos vendo. Ele disse assim: então vocês não têm fé, porque eu estou vendo. Eles: não, mas nós não estamos vendo. Mas ele olhou e disse: mas eu estou vendo. E os meninos foram embora dizendo assim: esse pastor é louco. Esse pastor, e começou aquele comentário na cidade dele que ele era meio pancada da cabeça. E aí passou um tempo, ele foi pregar na casa de uma senhora que o marido dela tinha um envolvimento muito forte com álcool. E ele convidou ela para ir à igreja, que Deus ia restaurar a casa dela, a família dela. E ela olhou e disse assim: o senhor é o pastor daquela igreja cheia de buraco? Vai restaurar que jeito? Olha a sua igreja, olha a sua vida, olha a sua história, você está aí, ó, essa bicicleta velha. Ele falou: o quê? A minha igreja é a maior do mundo. Ela deu risada. Ele falou: eu tô te falando, a minha igreja é a maior do mundo. E a mulher olhou e disse assim: não, ele é biruta mesmo, mas eu vou lá para ver o que acontece. E ela vai até a igreja dele e uma revolução acontece na vida dela, na família dela. E começou a acontecer revolução na vida de outras famílias, de outras pessoas. A história começou a mudar. E de repente ele compra a sua bicicleta, a sua escrivaninha e a sua mesa. E ele conta esse testemunho dentro da igreja. E de repente aquela tenda já não era mais uma tenda, mas era um prédio. E as coisas foram acontecendo na vida daquele homem, porque ele consegue ensinar para as pessoas assim: coloca uma coisa na cabeça de vocês. O que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se podem ver. Vamos lá, uma mulher quando ela engravida, ela consegue ver o seu bebê dentro do ventre? Não, mas ela tem a certeza e a plena convicção que está dentro dela. Então quando eu disse para aqueles jovens que eu tinha uma escrivaninha, que eu tinha uma cadeira giratória, que eu tinha uma bicicleta nova, é porque já estava aqui dentro de mim, eu já tinha engravidado dentro de mim. E a mesma coisa aconteceu com esse senhor da Hilux, ele tinha engravidado dentro dele. Ele fingia ter aquilo ali, ele determinava que ele tinha aquilo ali e aconteceu na vida dele. Então, finja até acontecer. Às vezes você fica esperando, sei lá, algo extraordinário, algo do outro mundo. Não, finja até acontecer, vai acontecer na tua vida. Você nunca foi criança, não? Na sua infância, você nunca fingiu ser o Superman, ou a Mulher Maravilha, ou o Homem-Aranha, ou coisa do gênero? Quantas coisas nós fazíamos quando éramos crianças? Por isso Jesus diz o quê? Se alguém quer herdar o reino dos céus, precisa ser como as crianças. Precisa literalmente ser como as crianças. Mas nós conseguimos abrir a boca para falar um monte de coisa ruim sobre nós, mas não conseguimos falar coisas boas. Então comece a fingir até você ter. Porque olha como que é interessante, no livro de Provérbios, a Bíblia diz que como nós imaginamos dentro da nossa alma, assim é. Como nós imaginamos dentro da nossa alma, assim é. Assim será. Então vamos criar esse hábito de engravidar das coisas, de acreditar que coisas boas e novas estão acontecendo na nossa vida e vamos liberar palavras de vitória, liberar palavras de transformação, de milagres. Isso é fé.
E essa fé, ela move montanhas. Essa fé, ela gera o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Essa fé, ela rompe obstáculos e ela abre portas e ela amplia a sua visão. Então finja até ser. Na sua concepção você já tem um trabalho novo, na sua concepção você já tem uma família, na sua concepção você já tem a casa dos seus sonhos, você já tem o carro dos seus sonhos, na sua concepção a sua empresa já cresceu, já expandiu de maneira extraordinária, porque você já colocou isso no seu coração. Você não é apenas uma faxineira, mas você é a dona de uma empresa de faxina. Você já colocou isso no seu coração e você está trabalhando isso dentro da sua mente. E agora as coisas vão acontecer naturalmente na sua vida, porque você começou a crer. Olha, você já se inscreveu nesse canal? É sério, você já se inscreveu nesse canal? Eu já vejo você inscrito aí. Eu já consigo enxergar você inscrito aí. Já consigo, pela fé, ver que você já ativou o sininho das notificações, você já deixou aquele like para me ajudar. E que você já deixou o seu comentário, porque isso é bacana demais. E eu já consigo ver pela fé que você compartilhou com 5 pessoas esse vídeo. Porque fez sentido. Entende? Fez sentido. E isso, ó, não tem preço. E obrigado. Obrigado por você fazer isso. Mas agora eu quero orar com você. Quero clamar ao Deus dos céus junto com você, porque eu tenho certeza que agindo Ele na nossa vida, ninguém, mas ninguém impedirá. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero que essas histórias entrem aí dentro do teu coração. Vamos falar com Ele? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor desperte fé dentro da nossa vida. E que essa fé mova as montanhas. Em nome de Jesus, que nós venhamos colocar por terra tudo aquilo que não é seu, toda barreira, toda obra do mal, aquilo que não provém de ti, e que o Senhor leve nossos pensamentos cativos à obediência do senhorio de Cristo, e que nós venhamos começar a sonhar, mas sonhar e sonhar mesmo. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida desse meu irmão e dessa minha irmã que está aí do outro lado, e eu profetizo sobre eles a vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você recebe essa vitória? Se você recebe essa vitória, eu quero ver teu amém aqui. Beleza? Em nome de Jesus, eu quero ver o teu amém aqui, em nome de Jesus. Olha, obrigado por estar aqui. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela sua audiência. Ó. Beijão no seu coração. Tamo junto até a eternidade e até o próximo vídeo.